Irmãos, nós vamos dar prosseguimento ao estudo sobre a família da aliança e hoje estudaremos sobre o papel do homem, marido, na família da aliança. É uma lição bem direta para nós. As senhoras vão estudar também essa lição, no intuito de elas aprenderem o que devem esperar dos seus maridos e no intuito de orarem por nós, como nossas companheiras, como nossas ajudadoras, nossas auxiliares, correspondentes idôneas que se colocam ao nosso lado. E nós, como homens, como maridos, vamos ver qual que é o ensino, qual que é a instrução da palavra de Deus para nós. E já adianto que ao estudar essa lição, um resultado deve ser causado em nós. E esse resultado é nos colocar de joelhos diante de Deus, porque o padrão é muito alto. O padrão é maior do que a nossa própria condição. Então, ao estudar o que Deus espera de nós como maridos, como homens, nós temos que chegar em casa e falar: Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Eu preciso ser, fazer, representar algo que vai muito além daquilo que na minha própria condição eu consigo. Nós vamos, irmãos, já introduzindo o assunto, dizer o seguinte, recapitulando, que nós temos visto que o casamento é uma aliança, e nós estamos com esta palavra bem clara na nossa mente, aliança. A aliança é muito mais do que contrato. Hoje em dia tem esta modalidade, o contrato de casamento. A pessoa não quer se casar da forma tradicional, então faz um contrato de casamento, que é um negócio. E um negócio você faz visando benefícios ou visando algum tipo de lucro, algum tipo de objetivo. Uma empresa entra em contrato com um fornecedor e de repente não está dando muito certo, o fornecedor não está atendendo bem, a empresa vai, corta o contrato com o fornecedor e faz com outro fornecedor. A ideia de contrato passa para a gente essa flexibilidade. Então, o contrato de casamento não deu certo, rompe o casamento. Mas a aliança, biblicamente revelada, é algo que não se rompe. É algo que vai adiante. É um compromisso, é um pacto de vida e morte. Até que a morte separe. Então, o casamento é uma aliança. E a gente já pode também dizer aqui, pela visão ou leitura que nós temos da realidade, que a cada dia que passa nós somos surpreendidos com um número crescente de divórcios. Não é, irmãos? Isso tem nos surpreendido. E tem me feito, muitas vezes, assim, ficar reflexivo comigo mesmo, o fato de ver famílias, casamentos, que não eram para ser rompidos, alianças de décadas, sendo rompidas. De décadas, pessoas casadas há 20, 30, 40 anos, terminando o casamento. Casamentos rompidos com menos tempo de existência já é algo mais comum, de mais tempo. As pessoas casam e de repente não entenderam muito bem o que era casamento, e com imaturidade, e rompem casamento com 2, 3, 5 anos, 10 anos, também não é o adequado. O casamento é para passar um do lado do outro em bons e maus momentos. Me lembro de um conselheiro bíblico, do qual eu li, a respeito do qual eu estudei muito, li muito material desse conselheiro bíblico, e ele disse o seguinte, a respeito de aconselhamento conjugal. Ele disse que quando chegam os dois
diante do gabinete pastoral para buscarem ajuda, um com a cara fechada para o outro, mas um do lado do outro, e eles se sentam um do lado do outro ali, pastor, a gente está aqui porque a gente está precisando de ajuda, e mesmo que um olhe para o outro e diga assim, olha, já não estou aguentando mais essa pessoa que está do meu lado, e a pessoa que está do lado fala, a recíproca é verdadeira, mas se os dois estão juntos ali, ele fala, olha, esse casal está fazendo o que deve ser feito, está caminhando junto, mesmo em meio à dificuldade. Agora, quando de repente esse pastor, ele falando da experiência dele, ele recebia um dos cônjuges, ou o marido ou a esposa, dizendo, olha, pastor, eu estou aqui porque o meu casamento não vai bem e eu estou pensando em romper o meu casamento. Ele já ficava mais preocupado, porque os dois não estavam juntos. E o fato de estarem juntos buscando ajuda, mesmo um emburrado com o outro, mesmo um contrariado com o outro, já mostrava aquela ideia, a aliança continua. Nós estamos aqui, o momento é mau, mas nós estamos juntos. Então, o casamento, aliança. E começa a ficar sério aqui, irmãos. A aliança que representa a aliança que Deus tem com o seu povo redimido. Começa a ficar sério. Quando a gente fala de casamento, biblicamente falando, o casamento está representando a aliança que Deus tem com você e comigo. A aliança que Ele tem com o seu povo redimido. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 54. Versículo 5. Vamos fazer juntos a leitura deste versículo, Isaías 54, versículo 5. Leamos. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Então o texto, no livro do profeta, vai nos mostrar que o nosso Criador, o Deus de toda a terra, Ele é o que também, gente? Lá no começo do versículo, é o nosso marido. É o nosso marido. Ele é o marido do seu povo. Essa é uma figura bíblica que está em todo o conteúdo das Escrituras. Nós vamos ver isso no decorrer do estudo. Mas o Deus de toda a terra é o marido do seu povo. E quando Ele instituiu o casamento, Ele instituiu esta aliança para que nós pudéssemos visualizar e experimentar a aliança que Ele tem com o seu povo. Um homem casado é o marido de sua esposa, assim como Deus é o marido do seu povo. Assim, o casamento como aliança dá expressão terrena a algo que os olhos não podem ver, mas que nós experimentamos dia a dia na vida, que é a aliança de Deus conosco. O casamento como aliança dá expressão terrena à aliança que Deus tem conosco. Meu irmão, então, em certo sentido, você pode dizer que dentro de sua casa, você representa Deus. Dá para ver que o padrão é alto, não dá? Dentro da nossa casa, nós representamos Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Em outras palavras, isso quer nos dizer
que ao nos criar, Deus comunicou conosco certos atributos de sua própria pessoa. Deus comunicou conosco algo de sua própria essência. Nós não temos todos os atributos divinos, mas alguns nos foram comunicados. Nós podemos estabelecer relacionamentos de amor, assim como Deus estabelece relacionamentos de amor eternamente na Trindade e no tempo com a humanidade, e de forma mais específica no tempo com o seu povo redimido. Nós podemos estabelecer relacionamentos de amor, nós podemos nos comunicar, expressar sentimentos através de palavras que transmitem sentido, que transmitem significado. Isso tudo é atributo de Deus que nós recebemos. Nós podemos manifestar bondade, nós temos a condição de, pegando uma informação e uma outra informação, tirar conclusões, fazer juízos. Isso tudo nos foi compartilhado por Deus na criação. O homem criado à imagem e semelhança de Deus. Dessa forma, nós fomos criados. Veio o pecado e foi uma avalanche. O pecado veio como um vendaval e a imagem formada foi deformada. E aí? Podemos continuar representando a Deus? Em Cristo Jesus, a imagem deformada foi reformada. Veja o que o texto bíblico diz em Efésios, capítulo de número 4. Essas palavras iniciais, irmãos, são para estabelecer a base do estudo, a base do que nós veremos em seguida. Mas é importante nós percebermos nessa base que aquilo que Deus pensou desde o início continua em vigência, e nós, como homens, devemos e podemos, temos em Deus essa capacitação e devemos representá-lo dentro da família. Efésios 4, 21 a 24. Vamos ler de forma responsiva. Se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então o texto está falando, irmãos, acerca da nova vida, acerca da vida em Cristo. E se de fato nós o temos ouvido e temos sido instruídos nele, no versículo 22 o texto diz: nós devemos nos despojar do velho homem. Qual que é o velho homem? É o homem em pecado, o homem caído, o homem em queda, o homem deformado, o homem que recebeu de Adão a herança. Nós devemos nos despojar do velho homem, homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, provenientes do enganador. E devemos nos renovar no espírito do nosso entendimento. É o homem renovado ou reformado. Aqui não reformado no sentido de reforma protestante, mas reformado na sua imagem. A imagem que foi caída, que foi transfigurada, agora ela é renovada, é restaurada em Cristo. E é isso que diz o versículo 24: vos revistais do novo homem. Que novo homem é esse? Não é outro senão o primeiro homem. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Como assim? A sua imagem e semelhança. Criado segundo Deus. O homem foi criado segundo Deus, a sua imagem e semelhança.
e nós devemos nos revestir desse novo homem através da redenção. E através da redenção, nos revestindo do novo homem, nós podemos representar na terra a aliança que Deus tem com o seu povo no nosso casamento, na aliança de casamento. E então, irmãos, no estudo de hoje nós vamos ver o papel que o homem deve assumir e desenvolver no relacionamento com a esposa, na aliança do casamento. A gente já pode afirmar de início também que, infelizmente, um número muito expressivo de homens não vive o papel que Deus designou à parte masculina na aliança do casamento. Um número bem expressivo de homens tem falhado de forma gritante. E nós, como Igreja do Senhor, como homens que foram renovados, que devem se despir do velho, se vestir do novo, precisamos atentar para o fato de que nós podemos representar Deus e lutar contra as nossas deficiências, pedir forças ao Senhor para que a gente o honre dentro da aliança de casamento. Filhos têm crescido sem norte, porque a figura masculina tem se omitido dentro de casa e o homem tem deixado de representar Deus. Dentro de casa, o homem deve assumir a postura de ser aquele que vai cumprir o mandato cultural, o mandato social, o mandato espiritual, como nós vimos na teologia da aliança, e ele deve conduzir esposa e filhos no cumprimento dos mandatos. Filhos têm crescido desorientados, desnorteados, porque não têm recebido dentro de casa uma referência de Deus na vida do pai. Esposas têm ficado desorientadas, desnorteadas, emocionalmente desgastadas, porque não têm sido cuidadas dentro de casa por maridos que deveriam estar representando Deus para elas. Então vamos observar o que é que Deus espera de nós, qual que é o nosso papel de homens, de maridos na família da aliança. Maridos como Cristo. Abra sua Bíblia, talvez você, se você abriu aí em Efésios 4, você já está no texto. Efésios capítulo 5. Efésios 5, versículo de número 23. Efésios 5, versículo 23. Vamos fazer juntos também a leitura deste versículo. Leiamos: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. A mensagem é clara, é bem conhecida de todos nós. Queira Deus que nós não simplesmente lidemos com ela como uma mensagem que sabemos tanto e que perde o sentido ao ficar tão batida. A mensagem é clara. Há uma comparação direta. Está claro aqui, comparação direta entre a posição de Cristo com relação à igreja, Cristo com relação à igreja. É o cabeça, é o salvador do corpo, e a posição do marido com relação à esposa. A mensagem está bem clara aqui. Quando a gente olha um pouquinho para trás, neste mesmo capítulo, versículos 1 e 2, Paulo está introduzindo esta sessão acerca
da manifestação da santidade nos relacionamentos. Ele está introduzindo essa sessão, ele vai colocar o primeiro relacionamento, que é o relacionamento mais específico, né, entre marido e mulher na aliança do casamento. Agora, no versículo 1, introduzindo esta sessão, ele vai dizer assim, capítulo 5, versículo 1. Vamos ler juntos? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então o versículo 1 fala que nós devemos ser imitadores de Deus. Temos que ser imitadores de Deus. Somos filhos amados, precisamos ser imitadores dele. No versículo 2, o texto fala que nós devemos andar em amor como quem? Como Cristo. Como Cristo. Então devemos ser imitadores do Pai e andar como o Filho. E no versículo 22, a partir do versículo 22, especificamente o versículo 23, a aplicação vai ser direta. Eu tenho que andar em amor como o Filho. E como o Filho fez com a igreja, eu tenho que fazer com a esposa. Imitando o Filho, imitando Deus, porque Deus é o marido do seu povo. Vamos entender um pouco mais como que Deus é como marido. Vamos voltar lá para Gênesis. Gênesis, capítulo de número 17. Irmãos, no capítulo 16 de Gênesis, a gente tem uma narrativa de desvio. Abraão na aliança abraâmica, ou na aliança da promessa, Deus estabeleceu Abraão como mediador do pacto, e Abraão foi alguém de suma importância dentro da revelação progressiva das Escrituras, dentro da revelação progressiva do plano de Deus. Nós vimos isso. E Deus fez uma promessa a Abraão, a aliança abraâmica, a aliança da promessa. E quando nós chegamos na altura do capítulo 16, nós vamos perceber aqui um desvio de Abraão. Abraão, anuindo a um conselho de sua esposa, deixa de esperar em Deus e faz algo na força da carne para tentar ver se cumprindo na sua família a promessa de Deus. Abraão ouve o conselho de Sara ou Sarai e toma a concubina Agar e se deita com ela e gera nela um filho, e esse filho então nasce, chamado de Ismael. Percebam, irmãos, aqui a repetição de um padrão. Lá no Éden, quando houve o pecado, o homem ouviu uma orientação ou uma palavra e anuiu ao conselho da mulher, não foi? Eva tomou do fruto, o comeu e deu também ao seu marido. E o que é que ele fez? Só diz isso a Bíblia, né? E ele o comeu. Mas peraí, Deus não tinha estabelecido Adão ali como liderança e dito que daquele fruto não se devia comer? E ele comeu. É o chamado silêncio de Adão.
Ele não falou o que devia falar na hora que devia falar. Ele se calou. Ele não representou Deus. E aqui Sarai chega, apresenta-se diante de Abraão e fala: olha, gera filhos para mim através de Agar, minha concubina, ou minha serva. E ali então Abraão se cala também, o silêncio de Abraão. Ele deixa de representar Deus, ele deixa de edificar a fé de Sara. E ele faz o que ela disse que era para fazer, e ali então ele desliza naquilo que Deus esperava dele. E Deus o repreende. No contexto da aliança abraâmica, Deus repreende Abraão, mostrando para ele, para Abraão, que Deus é confiável e que Deus é suficiente para iniciar e continuar uma aliança. Deus é suficiente para isso. Ele começa e ele continua. Abraão, eu te chamei quando você estava em Ur dos Caldeus, iniciei uma aliança com você, fiz uma promessa com você, você acha que eu não vou cumpri-la? Abraão, você acha que eu vou falhar? No capítulo 17, então, no versículo de número 1, o texto diz: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Irmãos, aqui é uma repreensão, porque no capítulo anterior ele havia deslizado: Abraão, eu sou El Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso, você deve andar na minha presença, e andando na minha presença, buscar a perfeição, buscar mostrar em você aquilo que eu sou, perfeito. Você deve me representar diante daqueles que eu coloquei ao seu redor, especialmente diante da sua esposa, mostrando que eu sou confiável, mostrando que eu sou suficiente. No versículo de número 7, o texto diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Abraão, e dentro da aliança, a tua descendência tem que ver também que eu sou confiável, que eu sou suficiente. É você que vai mostrar para os seus filhos, é você que vai mostrar para os seus descendentes. Maridos como Cristo. O marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele também o Salvador do corpo. Irmãos, Cristo é o Salvador do homem, é o Salvador da mulher, Cristo é o Salvador de todos nós, mas dentro deste aspecto que nós estamos compartilhando aqui, dentro desta analogia bíblica, o que a Bíblia está mostrando para a gente é que para o homem existe uma responsabilidade muito grande. Essa figura do Deus Criador e do Deus Salvador deve ser representada dentro de casa pelo marido. Dá para entender a abrangência disso, irmãos? Na prática diária, no dia a dia,
a nossa esposa, né, a esposa de cada um de nós, deve olhar para nós e sentir segurança. Deve olhar para nós e ver que nós, como Deus, imitadores de Deus, somos suficientes, ou somos capazes de começar e de prosseguir uma aliança. Somos confiáveis, somos suficientes para isso. Nós temos em Deus essa condição. E no momento de necessidade, no momento onde houver uma crise instaurada, a responsabilidade pesa sobre nós para trazer a sobriedade à tona e dizer: vamos olhar para Deus. Eu estou olhando para Deus, olhe para mim. E juntos vamos olhar para Deus, nós vamos dar conta, nós vamos superar. O marido tem que ser o pivô dentro de casa, o marido tem que ser a baliza dentro de casa, o marido tem que ser o fundamento dentro de casa, e a mulher tem que estar segura, a mulher tem que estar protegida. E quando a mulher ficar insegura e desprotegida, como parte mais frágil, assim como a Bíblia diz lá adiante em Pedro, e chegar para o marido e sugerir: olha, será que nós não devemos fazer isso? E de repente, na sua fragilidade, não percebendo que aquela palavra é uma palavra que sugere algo que vai desonrar a Deus, o marido deve se voltar para a esposa e dizer: olha, nós vamos continuar olhando para Deus. Nós vamos continuar olhando para Deus. Ele é confiável, Ele é suficiente. Irmãos, nos nossos dias, eu tenho visto em muitos aspectos, em muitas realidades, às vezes, a mulher assumindo essa posição que deveria ser do homem. A mulher dizendo: não, meu amor, né, meu marido, vamos ficar firme, vamos... Gente, essa função é do homem. A função de chamar a esposa para olhar para Deus, ou de chamar o cônjuge para olhar para Deus, é do homem, não é da mulher, não. E quando os filhos chegam, essa função também continua sendo do homem, e os filhos verão o homem chamando a esposa e chamando-os a olhar para Deus. Sim. É verdade, Gustavo.
muito importante que você falou, a nutrição, né, dessa intimidade. É. Não foi. E a ação dele representou diante de Sara que Deus não era suficiente, que Deus não era confiável. Então, irmãos, a gente vai observando assim, dentro dessa figura bíblica, e entendam os irmãos, isso aqui precisa ser pano de fundo para o nosso estudo, a figura bíblica de Deus como marido do seu povo, de Cristo como marido da igreja. Nós estamos pegando essa analogia, né? Não queremos chamar o marido para ser o redentor da esposa, de jeito nenhum. O homem, ele vai levar a esposa e os filhos a olhar para Deus, a olhar para o Redentor, mas ali ele está representando, dentro de casa, a figura de Deus. Ele está representando, e é algo que, como eu disse, deve nos fazer colocar de joelhos diante de Deus e clamar por misericórdia. O imitador de Deus deve viver de tal modo que sua esposa sinta segurança nele, vendo-o como confiável e suficiente. Ao deixar pai e mãe e iniciar uma aliança, unindo-se a uma mulher que em confiança também deixa a segurança de seu lar original, o imitador de Deus deve dar a ela a segurança do prosseguimento dessa aliança. Irmãos, é sério isso, não é? A gente tira de dentro de um lar, dos cuidados de um pai, dos cuidados de uma mãe, uma moça, uma jovem, uma mulher. E a gente assume que vai cuidar dessa mulher. A gente assume que a partir dali a gente vai supri-la, vai amá-la, vai preservá-la. É nossa responsabilidade cumprir isso e mostrar para nossa esposa que Deus é confiável, é suficiente e que em Deus nós somos confiáveis e suficientes. A esposa tem que ter aquela convicção de que se um dia nós estivermos na rua, caminhando de mãos dadas, marido e mulher, e nós fomos abordados por um criminoso que aponta uma arma para nós, ela tem que ter aquela segurança de que nós vamos nos colocar entre o criminoso e ela. E se alguém tiver que morrer, esse alguém será nós. Nós nos colocamos como escudo. Irmãos, é nesse nível que chega a gente ser como Deus. Não foi assim que Deus fez por nós? Ele é o Salvador do corpo. Deus morreu por nós. Então aqui a gente está observando no contexto da aliança abraâmica. Vamos passar para a aliança mosaica. Apenas uma visão rápida aqui da aliança mosaica. Fica claro que o marido deve falar e viver, de modo que a esposa esteja segura de seu amor e cumplicidade. O marido deve falar e viver, de modo que a esposa esteja segura de seu amor e cumplicidade. Êxodo 19. Aqui é chamado de o prefácio da aliança mosaica, prefácio de amor. Daqui a pouco vem a aliança resumida nos 10 mandamentos, no capítulo 20.
Mas aqui Deus, então, prefaciando esta aliança, Deus diz assim para o seu povo, por meio de Moisés. Êxodo 19. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim. Vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Então, irmãos, aqui Deus falando para a sua esposa. Deus falando para a sua esposa na analogia, né, que nós estamos usando, pegando o livro do profeta Isaías, pegando esse contexto todo. O teu Criador é o teu marido. Falarás à casa de Jacó, anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus chama Moisés, estabelece com Moisés, dentro da aliança da graça, essa aliança, a aliança da lei. E Deus fala palavras de amor. Vocês estão vendo, vocês têm visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Como é que eu vos conquistei? Como é que eu conquistei o amor de vocês? Agora, se vocês ouvirem a minha voz, guardarem a minha palavra, serão a minha propriedade peculiar, especial. Embora toda a terra seja minha, vocês me serão especiais. Irmãos, uma palavra onde Deus fala de um amor exclusivo, onde Deus fala de um amor especial, onde Deus fala de uma proteção. Que Ele dispensava ao seu povo. E é interessante, irmãos, a forma como está colocada aqui no esboço, né? Fica claro que o marido deve falar e viver de modo que a esposa esteja segura de seu amor e cumplicidade. O marido não deve simplesmente dizer que ama, mas deve dizer que ama, né? Ele não deve simplesmente dizer, mas deve dizer. Só que dizer que ama, num primeiro momento, é muito emocionante, né? Mas você continua dizendo que ama, e se a vida não acompanha o discurso, daqui a pouco vai dizer que ama e já não vai fazer significado nenhum, não vai ter sentido nenhum, não vai fazer nenhuma diferença. Não fale isso mais não, não fale isso mais não. O marido, ele deve falar, mas deve viver, de modo que a esposa esteja segura de seu amor e cumplicidade. A vida deve provar o amor. A vida deve provar o amor. Assim como Deus, vocês estão vendo, vocês viram, vocês têm visto o que é que eu tenho feito. Como é que eu tirei vocês do Egito? Como é que eu levei vocês protegidos sobre asas de águia, voando alto sobre as circunstâncias adversas, vocês estavam protegidos.
o mar se abriu, vocês passaram em seco, vocês foram protegidos, eu tenho guardado vocês, eu tenho amado vocês, eu tenho cuidado de vocês. Vocês têm visto. Na mente das nossas esposas, irmãos, deve estar isso muito claro. Eu tenho visto como meu marido me ama. Eu tenho visto como o meu marido se esforça por mim. Eu tenho visto como que para o meu marido eu sou importante, eu sou peculiar. Eu não preciso ter ciúmes dele, porque para mim, para ele eu sou especial, para ele eu sou diferente. Eu não preciso ficar vigiando o meu marido, porque eu estou segura do amor dele. Eu não preciso ficar cerceando o meu marido, porque eu sei que eu sou dele a maior das preciosidades que ele tem. Minha propriedade peculiar. Deus falando para o seu povo: olha, toda a terra é minha, eu tenho diversos outros relacionamentos, mas com você é diferente. Com você é diferente. Eu lido com outras pessoas, eu lido com outras realidades, mas com você é diferente, é especial. Irmãos, isso é faceta do amor de marido que a gente aprende com Deus. A gente aprende com Deus. A mulher tem que se sentir querida, a mulher tem que se sentir amada, a mulher tem que se sentir especial. Especial. No livro de Cantares tem muitos textos, quando Cântico dos Cânticos é de Salomão, quando há essa distinção, onde o marido se apresenta: olha, para mim você é especial. E a gente precisa de fazer isso. A gente aprende com Deus, a gente aprende com o Senhor. Vamos olhar ainda, irmãos, dentro dessa questão da aliança que Deus assumiu no Antigo Testamento, agora indo para o profeta Isaías, capítulo 49. E tudo aqui dentro deste pano de fundo de imitadores de Deus, como Paulo começa lá no capítulo 5 de Efésios: sede imitadores de Deus, o Deus que age assim com o seu povo. Ora, se nós somos maridos que representam Deus, nós devemos ser imitadores de Deus assim no casamento. Isaías 49, o versículo 8 vai nos mostrar que o texto está dentro do contexto de aliança. Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi, te socorri no dia da salvação, guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo. Está falando a respeito do Senhor Jesus, mediador da aliança do povo, para restaurares a terra, lhe repartires as herdades assoladas. Então está no contexto aqui da aliança. Veja o versículo 14: mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Gente, o que é Sião? Sião representa o quê? A fortaleza de Sião era o lugar onde Davi reinava em Jerusalém, Então representa o povo de Deus. Dali era o governo do povo de Deus, em Sião. O meu povo está dizendo: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Aí Deus então se apresenta para o seu povo, o marido do seu povo. Ele se apresenta e ele diz, e ele dizia, e ele tinha argumentos para consubstanciar o que ele estava dizendo, conforme a gente viu lá em Êxodo. Vocês têm visto o que eu tenho feito com vocês, como eu vos tirei do Egito e vos trouxe sobre asas de águias. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre?
mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Então Deus fala, declara este amor ao seu povo. O povo que estava, por um motivo, duvidando do amor ou questionando o amor do Senhor, e o Senhor diz: olha, não. Vocês acham que uma mãe pode se esquecer do filho que mama, o filho que está ali junto a ela, sugando da própria vida dela para ter vida? Ainda que essa mãe se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Então, irmãos, o marido deve falar e viver de modo que a esposa esteja segura de seu amor e cumplicidade. E é, por fim, na aliança da consumação que vemos o ápice disso. Na aliança da consumação, vemos Cristo chamando a igreja para si. Ele é o cabeça dela e, com autoridade, ele a lidera habilmente. Ele é o salvador do corpo e ele salva a igreja através do seu próprio sacrifício. Vamos voltar para Efésios, e a gente está agora chegando no ponto final do estudo. Efésios, se no versículo 2 o texto diz: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus e aroma suave. A gente chega no versículo de número 25 e a gente vê uma aplicação específica para os maridos, uma aplicação específica, direta para os maridos, versículo 25 a 28. Vamos. No capítulo 5. Isso, 25 a 28. Vamos ler então de forma responsiva, Efésios 5, 25 a 28. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Tá aí, irmãos, é o ápice desta analogia, né? Tá aí, maridos como Cristo, em amor. Maridos como Cristo, em amor. Verdade. Essa ideia, né, de que o mundo passa é muito limitada e enganosa, né? Porque não se sustenta. Eu trago na memória
o casamento do Ronaldo Fenômeno, né? Vocês se lembram? No castelo. Então foi assim, aquele casamento e tal, com a Suzana, eu acho que era a moça, né? Na época que ele casou, Suzana. Mas assim, aquele casamento conto de fadas, né? E tal. Pois é verdade, não era aliança. Então casa no castelo, aquela coisa toda, aquele romantismo todo, não perdura, gente. Se não tem aliança, se não tem o temor do Senhor, esse compromisso que deve ter, não perdura. E às vezes se perdura com má qualidade, quando não tem o temor do Senhor. Às vezes vai aos trancos e barrancos, mas um casamento, uma aliança de má qualidade, porque a gente vai ver o contraponto também, o papel da esposa. A esposa tem o seu papel, então o casamento tem que ser bênção. Se o marido representa Deus na terra, se a esposa representa a igreja, o lar deve ser um pedaço do céu. Gente, é algo forte, é algo assim maravilhoso, é o padrão de Deus. E algo aquém disso está fora do que a palavra do Senhor prega para a gente. Eu fico olhando, o Renan introduziu aí a questão assim do amor romântico, né? Falou de uma personagem pública aí. Eu me lembro quando Cláudia Raia e Edson Celulari terminaram o relacionamento deles. Não, está tudo bem, nós somos amigos. Não, somos amigos, a gente viu que foi até onde deu, chegou até onde chegou, agora cada um vai seguir o seu caminho, a gente vai continuar amigos uns dos outros, um do outro, e hoje a Cláudia Raia com um neném de outro homem, né? Gente, não tem isso não, biblicamente falando não tem isso, de terminar a aliança e continuar amigo, não, aliança até o final. A aliança até o final, aí a sociedade tenta passar essa ideia, foi até onde deu para ir, agora vamos finalizar, e vamos cada um buscar a felicidade. O servo de Deus não busca a felicidade, né? O servo de Deus busca a fidelidade, e na fidelidade vem a felicidade. Eu costumo dizer que a felicidade é subproduto de outra busca. Quando a gente busca ser fiel ao Senhor, a felicidade vem como subproduto. A gente não deve buscar a felicidade. Sim, Jairo? Amém. Não, é uma boa colocação, Jairo. O diabo deve olhar para nós e falar: olha, não vou me envolver muito aqui não, que se eu chegar muito perto eu devo levar pancada, né? Então eu vou ficar mais de longe dessa família, porque tem um homem aí, um homem de Deus.
Então, a gente assumir a nossa posição, assumir a postura devida a nós. Cabe ao marido isso. O marido inicia, mantém, o marido deve iniciar, manter, sustentar e desenvolver a relação amorosa com a esposa. São responsabilidades do marido, porque Deus tem essa responsabilidade com o seu povo. Inicia, ele chama, ele mantém, ele prova, ele sustenta. No decurso do tempo, ele desenvolve, ele vai aperfeiçoando o seu povo. A responsabilidade é do marido com relação à esposa, assim como Deus tem responsabilidade com relação ao seu povo. Irmãos, é bom a gente sempre parar para pensar se a nossa esposa tem se tornado uma pessoa melhor depois do casamento, através do convívio conosco. Se a gente tem promovido a nossa esposa, se a esposa tem se tornado uma serva de Deus com mais qualidade, tendo em vista a convivência conosco. Vamos pensar aqui na igreja, a igreja que Cristo amou. Quem que era a igreja que Cristo amou? A igreja que Cristo amou é a igreja do apóstolo Pedro, que quando estava andando sobre as águas, deixou de olhar para Cristo, olhou para a força do vento e submergiu. Aí ele foi, estendeu as mãos e pegou. Essa é a igreja que Cristo amou. A igreja que Cristo amou é a igreja que, mais uma vez, no apóstolo Pedro, nas vésperas da crucificação, ele disse: Simão, Simão, Satanás vos requereu para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Não, Senhor, não. Todos podem. Eu não. Eu não deixo o Senhor e tal. E ele negou o Senhor Jesus 3 vezes. E o Senhor Jesus Cristo é crucificado, ressuscita, e quando manda o recado para os discípulos, ele fala: olha, dizei aos meus discípulos que eu vou encontrar com eles lá na Galileia, e falem a Pedro também. Pedro continua dentro, Pedro continua à parte. Eu entrei em aliança com ele, eu não vou deixar de amá-lo por causa das faltas dele. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que nós não devemos amar as nossas esposas e fazer bem a elas somente quando elas são aquele amor de esposas para nós. Somente quando elas, no nosso entendimento, estão merecendo o nosso amor. O nosso compromisso, primeiro, não é em responder à nossa esposa segundo o merecimento dela. O nosso compromisso é em responder a Deus segundo o merecimento dele. A coisa muda, não muda? É responder a Deus segundo o merecimento dele. Eu estou no lar respondendo primeiramente a Deus. É a Ele que eu preciso responder. O meu papel de marido será colocado em avaliação, tendo em vista o amor de Deus pela igreja. Eu não devo olhar do lado de lá para ver se eu devo ou não amar. E eu digo isso porque nós somos pecadores que disseram sim, pecadores que se casaram com outro pecador ou com uma pecadora. Muitas vezes a mulher vai também nos chatear, não vai? Muitas vezes a mulher não vai ser aquilo que a gente esperava que ela fosse. Então, por causa disso, a gente vai diminuir também o nosso amor, deixar de dar segurança à nossa esposa, deixar de amá-la e manter e nutrir e levar adiante a aliança. Vamos começar a flertar com o mundo, flertar com o pecado. Não, dentro de casa está tão ruim que eu vou começar também a... Gente, isso aí muitas vezes passa na cabeça de homens que não temem a Deus. Está tão ruim lá
eu mereço uma válvula de escape. O servo de Deus não se aproxima de Satanás, né, Jairo? O servo de Deus coloca medo em Satanás, né? Satanás, olha, não, aí é um homem de Deus, né? Aí não tem, a casa está cercada, é um homem de oração, é um homem que é íntimo do Altíssimo. Eu não posso chegar muito perto dele, não. Que eu vou levar bordoada. Maridos como Cristo em amor. Indo adiante, maridos como Cristo em autoridade e liderança. Para o homem, ser cabeça não significa autoridade em relação à essência do ser. Isso aqui é muito importante, irmãos. E no mundo que não tem a Bíblia como referência, isso aqui é muito mal entendido. Aí fica aquela ideia feminina de libertação do jugo masculino e de empoderamento e por aí vai. Gente, que é falta de entendimento da palavra de Deus. Para o homem, ser cabeça não significa autoridade em relação à essência do ser. A mulher tem o mesmo valor que o homem. Isso aí está na Bíblia. A mulher tem o mesmo valor que o homem. Foi criada por Deus da mesma forma. Deus criou o homem e do homem veio a mulher. E a mulher é imagem e semelhança de Deus da mesma forma que o homem. Em Gálatas 3, versículo de número 28, o texto diz que não há distinção entre homem e mulher. Na essência do ser, homem e mulher são a mesma coisa diante de Deus, o mesmo valor. Assim como não há diferença entre grego e judeu, escravo e liberto, não. Todos têm o mesmo valor. A diferença está na posse de posição e função diferentes. O homem tem uma função e a mulher tem outra. O homem tem uma posição e a mulher tem outra posição. O homem é colocado como líder do lar. Agora, esse ser líder do lar, irmãos, beneficia mais quem? O homem ou a mulher? O que vocês acham? Veja, o nosso exemplo aqui é a Trindade, né? A gente está falando do Pai, do Filho. Veja como o texto diz em Marcos 10, 45. Marcos 10, 45. Abram, por favor, a Bíblia e alguém que encontrar pode fazer a leitura. Ô Renan, então, o Senhor Jesus Cristo, cabeça da igreja, ele veio para ser servido pela igreja? Veio para servir a igreja, né? Então, ser líder do lar é ser líder em serviço. Vocês estão percebendo, gente, que não tem nada de machismo na Bíblia? E nem de feminismo, né, que é uma resposta ao machismo. Não tem machismo e não tem feminismo. O homem serve a esposa, assim como Cristo serve a igreja. O Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Maridos como Cristo em autoridade e liderança. Irmãos, Deus criou assim desde o começo, o marido como líder para servir. Assim como Adão deveria ser líder para servir Eva, autoridade ali para estar do lado dela e protegê-la. Quando ele vacilou na sua função, aconteceu o que aconteceu. Cristo, como marido da igreja, fica muito claro para a gente quando ele se dirige aos discípulos e ele diz aos discípulos: olha, vocês querem ir também? Diante de uma situação onde muitos estavam deixando o Senhor, e ele dirige aos discípulos e diz: vocês querem ir também?
E Pedro então diz para o Senhor: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos? É com o Senhor que nós estamos seguros na vida e na morte. É com o Senhor que nós temos o sentido da vida. Autoridade e liderança. O Senhor sabe para onde o Senhor está nos levando. E nós temos segurança no Senhor. E maridos devem ser assim também com suas esposas. E por fim, irmãos, maridos como Cristo em provisão. Maridos como Cristo em provisão. Cabe ao homem a responsabilidade de ser o provedor do lar. A esposa deve estar tranquila, sabendo que seu marido, imitador de Deus, há de cuidar dela em cada uma de suas necessidades. Maridos como provedores do lar. Alguém leia, por favor, o texto que se encontra em Filipenses 4:19. Depois de Efésios, Filipenses 4:19. Então, Paulo falando a respeito do suprimento da parte de Deus para com sua igreja, em Cristo Jesus, que é o cabeça, é o marido da igreja. Deus há de suprir no cabeça, no marido, cada uma das suas necessidades. E o marido deve ser como Cristo para com a esposa. A esposa deve estar segura, entendendo que o marido é o seu supridor. E quando a gente fala do supridor, é aquele que dá segurança, suprimento espiritual, suprimento de companheiro, suprimento material. O marido está ali. O marido vai responder, vai suprir. Ela está segura. Ela sabe que ela tem um provedor dentro de casa. Maridos como Cristo em provisão. As necessidades dela serão supridas. Irmãos, e o homem que não assume sua posição e função, conforme nós vimos aqui, diante de Deus, com relação à sua esposa, está falhando com a sua esposa, está falhando com os seus filhos, porque os filhos vão sofrer isso na pele. E como tem filhos sofrendo a ausência de pais dentro de casa, ausência de pais porque tem sofrido, a esposa tem sofrido a ausência de marido, os filhos então a ausência de pais. O homem que não assume sua posição e função está falhando com a esposa, então com os filhos, mas acima de tudo, o que é mais grave, está desobedecendo a Deus. E é esse o ponto aqui. Esse é o ponto para nós como servos de Deus. Está desobedecendo a Deus. E é muito sério. E a Bíblia, quando fala sobre liderança da igreja, diz o seguinte: olha, se o homem não está sendo homem dentro da própria casa, como é que ele vai ser homem dentro da igreja de Cristo? Não é assim que fala, irmãos? Se não está sendo um homem dentro da própria casa, como é que vai ser homem na igreja? Se não governa a própria casa, como é que vai governar a igreja? Ele precisa ser homem lá, com a esposa, precisa ser homem com os filhos. Esse é o papel do homem marido na família da aliança. Alguma? Sim, Reginaldo. Sim. É diante do Senhor.
Uhum. Exatamente. Você falou uma coisa importante, Reginaldo. Lá no contexto de Efésios, no versículo 1 fala que devemos ser imitadores de Deus, né? No versículo 2, andar em amor como Cristo amou a igreja. No versículo 18, enchei-vos o Espírito, né? E depois chega lá adiante e fala, amai as esposas como Cristo amou a igreja. Então está tudo nesse contexto da divindade mesmo. Está tudo nesse contexto do temor do Senhor. Esse texto aí é ótimo e se encaixa muito bem. É no temor do Senhor. É no temor do Senhor. Isso é segurança para os filhos. É segurança. E tem filhos inseguros. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Para a gente concluir aqui, para ser marido segundo a vontade, segundo a palavra de Deus, é necessário sabedoria. E a sabedoria é personificada em Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, o texto diz que ele se tornou da parte de Deus, entre outras coisas, sabedoria para nós. Então, a sabedoria que a gente precisa, a direção que a gente precisa, a força que a gente precisa, está tudo em Cristo. Ele se tornou da parte de Deus, para nós, sabedoria. Se Cristo é verdadeiramente o Senhor da vida de um homem, Ele dará a esse homem o dom da sabedoria em qualquer medida que seja necessária, para que seja marido como Deus quer que ele seja. Cristo, a fonte da sabedoria, deve ser chamado para dentro da nossa casa, deve ser chamado para ser Senhor da nossa vida sempre. Então você, homem, marido, olhe para Ele como modelo. A Bíblia nos chama a isso, olhar para Cristo como modelo, olhar para Deus como modelo, procurarmos ser como Cristo na família, assim como Cristo é na igreja, procurarmos ser como Deus para o seu povo. E agora, depois de termos visto estas palavras, esses versículos, esses ensinamentos bíblicos, fica a pergunta: será que hoje é momento de haver uma mudança dramática e drástica em nosso estilo de vida, a fim de que nosso lar também seja mudado? Será que a gente precisa rever algo dentro do nosso estilo de vida como masculino, como de homem, como de figura masculina dentro de casa, a fim de que o nosso lar também seja mudado? A esposa e os filhos. Será que hoje é dia de decidir ser o marido que Deus quer que sejamos? E então lutar com todas as forças, sempre confiando em Deus, para sermos bem-sucedidos nessa área? Deus nos dá sempre oportunidades, irmãos, como servos dele, de rever a nossa vida, o nosso posicionamento, e hoje como maridos. Conforme o Gustavo disse, intimidade, né, Gustavo? Não quer dizer que nós estejamos afastados de Deus. O simples fato, e graças a Deus por isso, de estarmos aqui hoje nessa manhã, é porque para nós Deus é relevante. Para nós Deus faz sentido. Mas será que a gente precisa se aproximar mais dele para que a gente tenha mais sensibilidade à voz dele, mais força da parte dele e sabedoria em Cristo para cumprir o nosso papel como marido, como pai? Vamos orar para a gente finalizar. Fechemos os nossos olhos. Eu peço a um dos irmãos que de forma espontânea, voluntária, finalize com uma palavra de oração.